Me responde onde é que fica Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Após o livro de Romanos, a carta aos Romanos, você vai encontrar a carta à igreja de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos com a campanha ministerial nesse mês de setembro, com o tema Descobrindo o Seu Propósito, no Bom Dia Espírito Santo. Eu creio que você vai descobrir o seu propósito nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 12, você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. 1 Coríntios capítulo 12. Quem encontrou diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou diz: eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? Vamos ler o verso 29 a seguir. 1 Coríntios capítulo 12, verso 29. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está perguntando: porventura são todos apóstolos? Aqui, olha aqui para mim, deixa eu perguntar para você. Na igreja, todo mundo é apóstolo, sim ou não? No reino de Deus? Não. Vamos lá, próxima pergunta. Ou são todos profetas? São todos profetas, sim ou não? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? São todos operadores de milagres? Também não. Todos na igreja têm o dom de curar? Sim ou não? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nos todos, ou seja, todos interpretam as línguas? Não. Entretanto, ele diz: procurai com zelo os melhores dons. Só até aí. Levante sua cabeça, olhe para mim. Que o Espírito de Deus possa falar com você nessa manhã. Amém? Que você possa ouvir a voz de Deus. Falar com Deus é bom. Ana falou com Deus, Ana orou a Deus e Deus ouviu a oração de Ana. Mas a Bíblia diz que Samuel, filho de Ana, ouviu a voz de Deus. Melhor do que falar com Deus é ouvir a voz de Deus. Amém? Apesar que isso é uma mão dupla. Não tem como ouvir a voz de Deus se você também não falar com Ele, porque Ele também é um Deus de comunicação, deseja que a gente se comunique com Ele. Agora, olhe para mim e ouça. Eu quero trazer como tema dessa mensagem hoje: descobrindo o seu propósito. Você sabe o que é um propósito? Você sabe qual é o seu propósito? E eu quero ser o mais simples possível, para que a pessoa mais simples possa entender o que é o propósito de Deus na vida dela, o que é o propósito que Deus criou ela. Eu vou pedir ao evangelista Vinícius essa cadeira, por gentileza. Põe aqui para mim, só para você entender. Eu vou fazer uma ilustração. Essa cadeira, ela tem um propósito, sim ou não? Sim. Agora, se eu pegar esse jarrinho de flor e colocar em cima dela, ela serve para segurar o jarrinho de flor? Sim. Tem casa que a cadeira geralmente serve para botar roupa, é ou não é? Você chegar lá em casa, você chegar, tem umas... cadê as cadeiras dessa casa? Tá com as roupas. Eu falei, não, né? Não, as cadeiras com roupa. Não, esse não é o propósito da cadeira. Qual é o propósito da cadeira? Ela foi feita para quê? Para sentar. Mas ela serve para um monte de coisa. Um negócio que está alto, daqui a pouco você sobe em cima dela, ela vira escada, é ou não é? Serve como... Mas esse é o propósito, eu ficar em cima da cadeira em pé? Não, mas ela serve para isso. Então, a cadeira, ela pode servir para um monte de coisa, mas só que esse não é o propósito dela. Eu poderia deixar essa cadeira aqui no altar para segurar essa plantinha. Serve. Só que esse não é o propósito da cadeira. Para você compreender. Então, eu vou deixar aqui para ficar claro. Então você foi criado com um propósito. Só que você pode servir para um monte de coisa, sim ou não? Sim. Você pode ser como uma cadeira. Deus criou você com um propósito objetivo. Só que você pode servir para um monte de coisa. Pode funcionar para várias coisas.
Só que eu preciso descobrir o meu propósito. Porque se eu não descobrir o meu propósito, querido, muitas coisas na minha vida não vão fazer sentido. Aí é onde que entra as crises de identidade. A pessoa começa a ter crises, não sabe por que existe, perde a graça da vida. A pessoa desanima, ela não quer mais viver. A vida para ela não tem sentido. A vida vai perdendo colorido. Por quê? Porque ela não descobre o propósito dela. E agora, para ela a vida não faz sentido, não tem graça. A vida não tem graça, por quê? Porque ela não está funcionando dentro do propósito que Deus escolheu para ela viver. Então eu preciso descobrir o meu propósito. Por quê? O propósito é algo que vem dos céus. Diga comigo, diga: o propósito é algo que vem dos céus. Então o propósito vem de quem? De Deus. Então Deus tem para mim propósito. Os céus têm para mim propósito. Só que eu estou na terra. Nós estamos na terra. E a terra, ela tem o que para nós? Necessidade. A terra, ela tem necessidade. Então tem muita gente que, ao invés de se mover no propósito de Deus na vida dela, ao invés dela se mover em cima daquilo que ela foi criado, ela vai se mover em cima de uma necessidade. Como assim, bispo? Por exemplo, nós temos necessidade de trabalhar, de comer, temos necessidade de adquirir as coisas, sim ou não? Sim. Só que muitas vezes a gente está correndo atrás da necessidade, da comida, do pão, das coisas materiais, e esquecendo o propósito de Deus na nossa vida. Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. Porque quando eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, o propósito de Deus fica claro para a minha vida. E ele diz assim: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o propósito, descobrir o meu propósito, Deus supre a minha necessidade. Você tem necessidade de ter uma casa? Se você corre só em ter uma casa, você vai matar o propósito de Deus na sua vida. Ah, eu tenho necessidade de ter dinheiro. Se você correr atrás só do dinheiro, você vai matar o propósito de Deus na sua vida. Porque toda vez que você coloca a necessidade como prioridade, você mata o propósito. Quantos homens, quantas mulheres, chamados por Deus, priorizaram uma necessidade e mataram o quê? O propósito. Tem gente que foi chamado para ser pastor. Tem gente que foi chamado para cuidar de pessoas, para fazer a obra. Não é todo mundo que vai ser pastor. Você precisa entender isso. Não é todo mundo que está na igreja que vai ser um apóstolo. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo? São todos apóstolos? Não, são alguns. Só que nós precisamos entender que todos nós fomos escolhidos, fomos separados por Deus para um propósito. Todos nós fomos escolhidos por Deus para fazer algo na obra de Deus, no reino de Deus, para funcionar nessa terra. Então eu preciso ter esse entendimento. Para que Deus me escolheu? Agora, lamentavelmente, eu conheço algumas pessoas que mataram seu propósito por causa de quê? Da necessidade. Começaram, arrumaram um emprego, e esse emprego é igual o emprego que a evangelista Cleide falou esse dia no grupo, que botaram lá. O emprego entrava às 8 da manhã e saía 9 da noite, né, evangelista? Aí ela falou: para quem não gosta de ir para a igreja é bom. Começa às 8 da manhã e acaba às 9 da noite. É nem um emprego, é uma escravidão. Mas tem muita gente presa a esses empregos que matam o propósito dela, que impede ela de ir para a igreja, que impede ela de congregar, que impede ela de fazer a obra. Aí ela diz assim: ah, mas eu tenho a necessidade. Eu sei, mas o problema é que você colocou a necessidade na frente do propósito. Por isso que você está matando o propósito. Porque, querido, toda vez que eu me movo em cima do propósito de Deus, daquilo que Deus me chamou, Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus vai suprir as suas necessidades. Aquilo que você deseja, Ele vai fazer com que você seja suprido. Agora, o que não pode? O que não pode é você estar servindo para algo e sendo que você não foi feito para aquilo. A cadeira está servindo para segurar esse jarro de flor, mas ela não foi feita para isso. Esse não é o propósito dela. E quantas pessoas estão funcionando fora do propósito?
E você não pode deixar que as suas necessidades mate o propósito de Deus na sua vida, amém? Coloque o propósito de Deus em primeiro lugar. Bispo, e qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro propósito que você precisa entender é conhecer a Jesus. Toda pessoa que quer descobrir o seu propósito, a primeira coisa que ela precisa é conhecer Jesus. Porque não tem como viver o propósito de Deus nessa terra sem eu conhecer Jesus, sem eu saber quem é Jesus. Sem Jesus, todo propósito sem Jesus não funciona. Tudo sem Jesus não tem sentido. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo por causa de Jesus. Se eu estou funcionando da maneira que eu estou funcionando por causa de Jesus. Então, o propósito de Deus é que eu case. Aí eu vou casar, mas eu caso e Jesus não está no meu casamento. Eu cumpri um propósito, mas sem Jesus não tem sentido esse casamento. Mais cedo ou mais tarde esse casamento vai se tornar frustração. O propósito de Deus é que eu ajude as pessoas. Eu posso ajudar as pessoas sem Jesus, mas eu ajudando as pessoas sem Jesus, mais cedo ou mais tarde vai ser frustração. O propósito de Deus é que eu ganhe o mundo. Eu posso ganhar o mundo, mas eu ganhar o mundo sem Jesus é frustração. Tem gente que o propósito de Deus é cantar. Deus chamou ela com o propósito de louvar, de adorar, só que ela quer cantar sem Jesus. E daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, se torna em frustração. Quantos cantores que saíram da igreja e foram fazer sucesso lá fora no mundo? N cantores. A maioria deles começaram na igreja e hoje estão lá no mundo fazendo sucesso. Só que eles não entenderam. Por quê? Porque Satanás, quando ele sabe que nós temos um propósito de Deus, ele sempre vai vir com uma proposta. Quando Satanás sabe que todos nós temos um propósito, ele vai vir com uma proposta. Qual era o propósito de Jesus? Era ser rei dos reis e senhor dos senhores. Esse era o propósito. E qual foi a proposta que Satanás ofereceu para Jesus? Se você se prostrar e me adorar, todos os reinos da terra eu te darei. Ele ia ser rei, sim ou não? Então é muito parecido. É muito parecido. O propósito de Jesus era ser rei dos reis e senhor dos senhores. Só que Satanás, ele vem com uma proposta de Jesus ser rei também. Só que rei na terra. Só rei. Rei sobre os reis. Só que não ia ser senhor dos senhores. E Jesus não se cedeu à proposta de Satanás. Então Satanás sempre vai vir com uma proposta. Sempre vai vir com algo que vai tentar te desviar do propósito de Deus. Só que você precisa permanecer firme. Dizer, não, eu sei que o que Deus tem para mim é melhor. Diga comigo, diga, o que Deus tem para mim é melhor. Então o primeiro propósito é conhecer Jesus. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso viver para Jesus. Porque não tem como eu descobrir o meu propósito sem Jesus. Quando Pedro começa a conhecer Jesus e revelar quem Jesus era, Jesus começa a revelar o propósito de Pedro. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não irão prevalecer, o que ligar na terra. Então Deus está revelando o propósito de Pedro, uma unção de autoridade, uma graça, um fluir de Deus. Pedro, você vai ser base. Pedro, você vai funcionar para discipular. Pedro, você vai funcionar para apacentar. Sobre essa pedra, ou seja, a pedra era a revelação, Jesus era a base, mas Pedro iria funcionar dentro dessa base, que é a revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sem Jesus, Pedro não tinha como funcionar. Então nós precisamos de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Nós precisamos de Jesus para descobrir o nosso propósito. Agora, todos nós temos um propósito. Diga comigo, diga, todos nós temos um propósito. E eu não posso ficar querendo fazer comparação. Porque olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. São todos apóstolos? Não.
São todos profeta? Não. São todos mestre? Não. São todos operadores de milagres? Não. São todos que falam em línguas? Não. São todos que interpretam línguas? Não. Então todos nós temos propósitos diferentes. Todos nós temos propósito dado por Deus de maneira específica. Ouça, para você entender, qual era o propósito de José? Qual era o propósito de José? Ser governador. Esse era o para você entender como é que você vai descobrir o seu propósito. Qual era o propósito de José? Ser o quê? Governador. E todo lugar que José chegava, o que é que ele fazia? Governava. José chega na casa de Potifar, o que é que Potifar faz com ele? Dá a chave da casa. Fala, a casa toda você pode governar. Então José chega na casa de Potifar, e a primeira coisa que Potifar entrega para ele é o governo da casa. José foi caluniado, sim ou não? Sim. Injustiçado, foi parar na prisão. E lá na prisão, o que aconteceu com José? Deram a chave da cadeia para José. Na cadeia, como preso, José governa. Na cadeia, José tem a chave da cela. Sai, vai tomar um banho de sol. Opa, entra, vamos lá, vou trancar você. Deixa eu me trancar aqui também, que eu sou preso. Ele tinha o governo da cadeia. Até na cadeia José governava. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus na vida dele. Só que dentro do propósito, Deus deu o que para José? Dons. Diga comigo, diga, dentro do propósito, Deus vai me dar dons. Qual era o dom de José? Interpretar sonhos. Esse era o dom que Deus tinha dado para José. Era o propósito dele? Interpretar sonho? Não. O propósito de José não era interpretar sonho. O propósito de José era ser governador. Só que dentro do propósito, Deus dá o quê? Dons. O propósito de Sansão, qual era o propósito de Sansão? Ser juiz e libertador de Israel. Então Sansão tinha um propósito de libertar Israel, de ser juiz. Mas qual foi o dom que Deus deu para Sansão cumprir esse propósito? A força. Mas uma força sobrenatural. Então o propósito de Sansão era libertar o povo de Israel. Só que dentro do propósito, Deus deu a Sansão um dom. Qual foi o dom? O dom da força. Agora, o mesmo dom de Sansão foi o mesmo dom de José? Não, são dons diferentes. Mas todos dois tinham um propósito dado por Deus. E esse propósito envolvia ajudar pessoas do reino. Envolvia servir pessoas. Porque é isso que o propósito de Deus faz na nossa vida: agradar a Deus e servir pessoas. Diga comigo, diga, o propósito de Deus vai fazer com que eu agrade a Deus e sirva pessoas. Se o seu propósito não agrada a Deus, o propósito de Deus na sua vida não agrada a Deus e não serve pessoas, esse não é o propósito de Deus. Ah, bispo, eu acho que o propósito de Deus é eu ficar rico. Só você ficar rico? Então não é o propósito. Porque o propósito de Deus sempre vai ser para você agradar a Deus e servir pessoas. Então o propósito de Deus na vida de José fosse que ele foi governador, que ele se tornasse um governador. José ficou rico? Ficou rico, mas muito mais do que rico, ele saciou a fome de muita gente, ele ajudou muitas pessoas. Porque, querido, só quem tem fome sabe o que é um prato de comida, sim ou não? Um prato de comida é muito mais importante do que qualquer dinheiro no mundo, quando a pessoa está com fome. Quando a pessoa está com fome, você pode dar a ela dinheiro. Você quer dinheiro ou quer comida? Ela fala, eu quero comida. É muito melhor do que qualquer outra coisa. Ah, mas o dinheiro vai comprar comida. Sabe lá onde vai achar comida? Eu estou com fome agora, eu quero comer agora. Então José saciou a fome de muita gente. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus na vida dele. Qual era o propósito de Jesus? Morrer na cruz para salvar a humanidade, sim ou não? Esse era o propósito de Jesus. E dentro do propósito, Jesus recebeu o quê? Dons de curar, de libertar, dons do Espírito Santo, para fazer com que o poder de Deus fosse manifestado. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque eu quero que você encontre o seu propósito. Agora, como eu falei, eu não posso ficar me comparando. Por quê?
o pé de uva, imagine um pé de uva querendo ser um pé de laranja. Aí o pé de uva está lá, eu queria dar era laranja, eu não quero dar uva. Mas o suco de uva é bom ou não é? É bom. E o suco de laranja? É bom também. Só que imagine um pé de uva dizendo que queria dar laranja, e aí vai viver frustrado, e muitas vezes não vai dar fruto. Por quê? Por causa da comparação. Tem muita gente na igreja assim: eu queria ser igual fulano, eu queria ser usado igual ciclano na internet. Aí é um pé de uva querendo ser um pé de laranja. Deus usa cada pessoa de um jeito, sim ou não? Sim. No início da minha caminhada eu queria ser igual aquele povo que rodava no meio da igreja e ficava igual um peão. Eu falei, meu Deus, eu quero desse jeito. Só que Deus não me chamou para isso. Deus não me deu essa graça. Então, cada um Deus usa de um jeito. No início eu queria pregar gritando, igual aquele povo. Só que Deus não me deu essa graça. Deus me usa de uma maneira diferente. E até eu entender isso, deu trabalho. Até eu entender isso, eu sofri. Porque eu queria pregar igual o Marco Feliciano, eu queria pregar igual o Sila Malafaia. Eu sempre ficava fazendo comparação, até o dia que eu entendi a minha verdadeira identidade. E eu descobri que eu não preciso copiar ninguém, eu não preciso ser igual a ninguém. Eu posso aprender com quem quer que seja, com Malafaia, com Marco Feliciano, com qualquer um, homem de Deus, com apóstolo. Mas eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu jeito que Deus me usa, eu tenho uma maneira que Deus faz com que o propósito dele se cumpra na minha vida. Então nós precisamos entender que o nosso propósito vai estar onde? Dentro de nós. Diga comigo, diga: o propósito de Deus já está dentro de mim. Como que eu sei o meu propósito? Eu vou dizer por mim. Eu na escola, não teve um ano dos anos letivos que eu não fui líder de classe. Até nos anos que eu não queria ser líder de classe, o pessoal me aclamava, dizia: ele vai ser o nosso líder. Eu falei: eu mesmo não, bota outro aí que eu não quero. Essa turma aqui, Deus me livre. E não tinha jeito, todo mundo corria fora e falava: é você vai ser o líder da classe. E aonde eu chegava, liderava. Aonde eu chegava, e eu comecei: meu Deus, aonde eu chego, eu assumo o papel de líder. Aonde eu chego, eu estou ajudando pessoas. E eu fui descobrindo o propósito de Deus, que aonde eu vou para ajudar pessoas, eu vou para dar direção, eu vou para guiar pessoas. Então eu fui descobrindo o propósito de Deus na minha vida. Eu já fui motorista de caminhão, mas não me sentia bem. Não flui, querido. O negócio, quando você está fora do propósito, não vai. Já operei máquina reta escavadeira, não vai. Já fui vendedor de loja, não vai. Já fui vendedor de rastreador de carro, não vai também. O negócio não ia. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para prosperar. Mas sabe quando você está fora do propósito? Não vai, o negócio não rompe. O que você pensar que eu já fiz nessa vida, eu já fiz para ganhar dinheiro, para prosperar, para ter. Não, meu propósito é aqui, eu vou ser eletricista. Não foi de jeito nenhum. Então, de tudo eu sei fazer um pouco, mas o meu propósito foi chamado para a obra de Deus. Foi para isso que Deus me chamou. É o que eu me sinto realizado, é o que eu me sinto completo, é o que eu gosto de fazer. É o que me completa, é cumprir o propósito de Deus, ajudar pessoas. Tem gente que fala assim: Deus me livre de mexer com gente. Quem tem um propósito, ama. É igual um professor. Quem aqui quer ser professor? Você fala: Deus me livre de ser professor. Mas o professor ama estar na sala de aula, sim ou não? Ele gosta. Por quê? Porque é um propósito de Deus na vida dele, ensinar. Ele gosta de ensinar, ele gosta de estar na sala de aula. Então nós vamos descobrir um propósito, porque está dentro de nós, está dentro da gente. Estava dentro de José governar. Aonde ele chegava, ele governava. Então você precisa buscar de Deus, descobrir qual é o seu propósito. E dentro do propósito, sabe o que você tem que buscar? Dons. O que você tem que buscar? Dons. Paulo disse assim: procurai os melhores dons. Os melhores. Não é o dom que eu quero, porque de repente você diz assim: eu quero o dom do raio-x, Deus me mostrar assim. Só que tem hora que Deus não vai dar. Por quê? Porque o dom não vai bater com o propósito. Já imaginou se Sansão tivesse o dom de governar? Ele não governava nem a vida dele, irmão. Aí ia ser um bagaço mesmo, viu? Porque ele era desgovernado. E se ele tivesse o dom de governar, porque ele não tinha governo.
Ele não submetia a autoridade nenhuma, não tinha governo dele mesmo, qualquer raivinha resolvia fazer vingança. Então Sansão não podia ter esse dom de governo. Agora quem é que teve? José. E quando os irmãos dele estão diante dele, o que é que José faz? Perdoa, fala, não se preocupa não, vocês foram usados por Deus para... Aí Sansão vai entendendo o propósito de Deus na vida dele. Então nós precisamos descobrir que o nosso propósito está associado a ter uma intimidade com Cristo, e o propósito está dentro de nós. Por quê? Pedro foi chamado para ser discípulo, mas antes de ser discípulo de Jesus, ele era o quê? Pescador. Porque de repente você pensa que o seu propósito é ser pescador. Não, eu pescando eu ganho muito dinheiro, mas talvez Deus te chamou para outro propósito, para a obra, para o reino. E você precisa funcionar dentro do propósito de Deus, porque quando eu funciono dentro do propósito de Deus, meu irmão, a prosperidade de Deus vem sobre a nossa vida. Você vai ver a paz, você vai ver a leveza, você vai ver o quanto é bom funcionar dentro do propósito de Deus. Porque de repente Deus te chamou para ser um obreiro, uma obreira. Aí você fala assim, não, eu quero ser membro. É batalha. A obreira Milena, que vai ser consagrada hoje à noite, ela falou algo essa semana comigo. Falou, bispo, eu tinha um problema de saúde, e eu vinha para a igreja e nada de ser curada. O senhor acredita que no dia que meu coração estava ali para fazer a farda de obreiro, o senhor já tinha falado comigo, e eu, será que é isso mesmo? Será que é isso, meu Deus? Porque eu vou ser obreira. Aí ela resolveu fazer a farda. No dia que ela resolveu fazer a farda, ela me falando, disse que no outro dia ela foi curada. Eu falei, glória a Deus. Olha para você ver, ela está vindo para a igreja há mais de ano. No dia que ela resolveu fazer a farda de obreiro, ou seja, ela está começando a encontrar o propósito de Deus na vida dela, que é funcionar no reino para servir, as coisas estão começando a acontecer na vida dela. Porque senão, eu posso estar na igreja como essa cadeira, segurando jarro de flor. Só que talvez Deus não me chamou para segurar jarro de flor, Deus me chamou para servir. Talvez tenha alguém precisando. Puxa, está em pé. Oh, maravilha, a cadeira vazia aqui para eu sentar. Glória a Deus. Rapaz, quem botou essa cadeira aqui? Quem foi? Deus seja louvado por essa bênção dessa cadeira aqui. Glória a Deus, desocupada, pronta para me servir. Estava cansado, estava precisando sentar. Vocês estão entendendo? Tem gente precisando. Só que você só vai servir quando você estiver dentro de quê? Do propósito, funcionando para aquilo que Deus te chamou. Bispo, eu tenho medo. Irmão, quando você está dentro do propósito, o próprio Deus te capacita, o próprio Deus vai te dar dons, e os dons vai fazer com que você cumpra o seu propósito com unção, com graça. Os dons vai fazer com que o propósito de Deus flua na sua vida. Os dons vai fazer com que você avance naquilo que Deus te chamou. Então ore a Deus, diga, Deus, qual é o meu propósito, Senhor? E o propósito está dentro de você, já está revelado. O propósito sempre vai ser agradar a Deus e servir pessoas. Então, em alguma maneira na igreja, na obra de Deus, você pode funcionar. Você sabia que tem gente que o propósito é limpar a igreja? É o propósito. Porque imagine em um hospital sem faxineiro, sem ter ninguém para limpar. Como é que fica? Não vira um hospital, porque vai ter infecção, vai ter bactéria, não vai? O pessoal da limpeza é importante ou não é? Então tem gente que Deus escolheu para ir, propósito para ajudar na limpeza, na organização. Tem gente que o propósito é evangelizar, é ser um evangelista. Tem gente que o propósito é fazer missões. Todo mundo na igreja é pregador? Não. Mas tem gente que nunca subiu no altar, nunca pregou, mas ganha muito mais almas do que muitos pregadores. Tem gente que nunca pegou um microfone, mas prega mais do que qualquer pregador em microfone. Porque o pregador pode ser bom pregar com o microfone, mas quando chega lá embaixo ele fica todo acanhado, sem jeito. E você com seu jeito aí, faceiro, todo alegre, todo feliz, aonde você chega você consegue falar de Jesus. Aonde você chega você consegue falar do amor de Deus. Independente de ser crente ou não, você consegue introduzir a mensagem de Deus, o propósito de Deus na sua vida, de ajudar outras pessoas a serem salvas no reino dos céus, amém? Buscai os melhores dons. E aonde é que a gente encontra dom? Na padaria? No mercado? Não. O melhor lugar para encontrar dom é onde a palavra de Deus está sendo pregada. O melhor lugar para encontrar dom é onde a palavra de Deus está sendo anunciada. Então nós vamos orar e ungir vocês e declarar sobre a sua vida
que você encontre os dons e os melhores dons para a sua vida e que você funcione no propósito de Deus, amém? Se você tem vontade de crescer na obra de Deus, querido, se você tem vontade de fazer a obra de Deus, nos procure. Se você tem vontade de ser um obreiro, um missionário, nos procure. Bispo, eu quero, não fica aí travado não. Diga, bispo, eu já sou um obreiro, eu quero fazer mais, eu quero crescer mais. E você vai crescer em nome de Jesus, amém? Bispo, eu gosto de louvar, eu quero louvar. Então louve o Senhor, venha fazer parte do departamento de louvor e Deus vai te usar poderosamente. Diga glória a Deus por isso. Venha aqui diante do altar, nós vamos ungir vocês, para que você funcione dentro do propósito que Deus te chamou. Quantos compreenderam a mensagem? Você já sabe qual é o seu propósito? Você já sabe para que Deus te chamou? O que você é bom assim que você diz assim, puxa, eu gosto? O que você é bom assim que você diz assim, puxa, meu propósito é esse? É segurar flor? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus na sua vida? O propósito, querido, está dentro de você. O propósito de Deus está dentro de você. Deus colocou aí dentro. Para que Ele te chamou? Uns Ele chamou para ser apóstolo, outros Ele chamou para ser mestre, outros Ele chamou para ser doutores. O doutor é diferente do apóstolo. O apóstolo ele é profético. Outros Ele chamou para ser profeta. O profeta é boca de Deus. O apóstolo ele é enviado por Deus para levar a palavra. Agora o profeta, aonde ele chega, ele é boca de Deus. Então Deus te chamou para você funcionar nesse corpo, no corpo dele. Talvez você não vai ser uma pastora, um pastor, mas Deus te chamou para funcionar. Porque não tem diferença no reino de Deus do pé da mão. Todos são importantes. Independente de você ser uma pessoa eloquente ou não, de você ser uma pessoa que evangeliza ou não, você é importante no reino de Deus. Talvez o seu propósito está em ganhar almas, em evangelizar pessoas. Talvez o seu propósito é ganhar o seu marido para Jesus. Talvez o seu propósito é ganhar o seu filho. Tem gente que o propósito é ganhar só uma pessoa, alguém da família, alguém da casa dela. Talvez o seu propósito é ganhar o seu marido. Por isso que Deus te colocou na obra. Por isso que Deus te trouxe aqui, para que você entenda o seu propósito. Talvez a única pessoa que seu marido, o seu filho, a sua filha acredita é em você. A pessoa que tem credibilidade. Então a sua palavra é uma palavra que tem autoridade sobre a vida deles. E Deus quer te usar para que você ganhe essa alma, para que você faça com que ele se renda ao Senhor Jesus. Talvez o seu propósito é ser um obreiro, uma obreira na igreja, um guerreiro da oração. Talvez Deus te chamou para ser um levita, mas você tem vergonha, você tem timidez. É Deus que dá dom, é Deus que capacita. Então não tenha vergonha de funcionar na obra, não tenha vergonha de funcionar no reino de Deus. Simplesmente se renda ao propósito dele e busque os dons do Senhor neste momento. Enquanto eles louvam, eu vou estar ungindo vocês e declarando que os dons de Deus venham sobre a sua vida em nome de Jesus. Espírito
Aleluia. O Senhor te chama para uma grande obra. O Senhor conta com você. Você é livre. O Senhor te escolheu. Quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: funcione no propósito que eu te chamei. Funcione na missão que eu te chamei. Porque nessa manhã o Senhor te capacita com dons espirituais. Seja capacitado com dons espirituais nessa manhã. Você foi escolhido por Deus. Deus não abre mão de você. O Senhor vai fazer com que o propósito dele se cumpra na sua vida. Não deixe nada nem ninguém enterrar o chamado que Deus te chamou. Não deixe ninguém atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Não deixe que os seus medos, não deixe que as aflições, as perseguições atrapalhem o propósito de Deus. José, mesmo perseguido, mesmo caluniado, ele permaneceu firme no Senhor, e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Não é o seu pecado que vai impedir o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Porque ainda que Sansão caiu, ainda que Sansão falhou, ainda que Sansão fracassou, mas quando ele buscou arrependimento dos céus, o Senhor veio e devolveu a ele a força. O Senhor veio e fez com que ele cumprisse o propósito dele nessa terra. Não é o pecado que vai impedir você de cumprir o propósito de Deus. Não é o diabo, não é o inferno. Só depende de você dizer: Senhor, me usa. Senhor, me usa, Senhor. Senhor, me usa na tua obra. Senhor, me usa no teu reino. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para dizer, Senhor, que nós queremos que o Senhor libere os teus dons sobre as nossas vidas. Nos capacita, meu Deus, para que o propósito flua. Ó Deus, para que cumpramos o teu propósito com excelência, com graça. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, descubra o propósito deles na obra, meu Pai, e que eles funcionem no teu reino, meu Pai. Que missionário se levante, que missionária se levante, que obreiro se levante em nome de Jesus. Pastores, pastoras, evangelistas, profetas, sacerdotes, apóstolos se levante neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus, que dons de curas, que dons de línguas, que dom de interpretação de línguas, que dom de sinais, de maravilhas sejam liberados sobre as nossas vidas. Que o dom da revelação, que o dom do discernimento, que o dom da palavra, ó Deus, que o Senhor libere os dons sobre as nossas vidas, para que possamos cumprir o nosso propósito nessa terra, meu Pai. Pai, eu oro nessa manhã, Pai, e declaro um novo tempo na vida do meu irmão. Ele não só vai, meu Deus, ó Deus, servir para qualquer coisa, mas ele vai servir para o propósito que o Senhor chamou ele, meu Pai. Ó Deus, ele vai funcionar dentro do propósito que o Senhor escolheu, o teu filho, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor vai se agradar, e pessoas vão ser servidas através desse propósito, meu Pai. Ó Deus, que o teu filho frutifique naquilo que o Senhor chamou, que a tua filha frutifique naquilo que o Senhor chamou eles, meu Pai. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, meu Pai. Deus, nos leve para casa guardados, protegidos, nos livre de todo mal, ó Deus, e nos dê um domingo abençoado, e nos traga logo mais à noite nos guerreiros da oração às 6h30, meu Pai, e também no culto da Sagrada Família, aonde o pastor Flávio vai estar ministrando a palavra. Usa o pastor Flávio nessa noite, Pai, guarda ele, proteja ele, e que nessa noite possamos ouvir a tua voz através da voz do teu filho, Pai. Pai, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E os que credes, amém. Glória a Deus.
funcione dentro do propósito que Deus te chamou, amém? Diga para essa pessoa, diga: você vai funcionar dentro do propósito que Deus te chamou, aleluia. Deus abençoe a todos, querido. Volta para casa abençoado com os dons do Espírito, em nome de Jesus.